Sejam muito bem-vindos aos 5 minutos. Eu achei muito legal esse corte aqui, ó, do Nicolas Ferreira, falando sobre uma questão aqui de liberdade de expressão. Eu queria compartilhar aqui com vocês. Um minutinho só que eu vou colocar o áudio. Você tem... geralmente o pessoal fala assim, eles acham que eles estão assim, arrasando. Como que é ditadura se você não parou de falar? Como que é ditadura se vocês estão indo na manifestação se manifestar? Como que você está em ditadura que toda hora você vai lá e fala sobre essa ditadura? Uai, você queria o quê? Você queria que a mesma ditadura fosse implementada em todos os lugares? Quem que falou que a gente não vai trazer um socialismo cubano para o Brasil? Nós não vamos trazer um socialismo soviético para o Brasil. Nós temos um socialismo à la brasileiro para o Brasil. Quem falou isso? Lula. É claro mas isso é esperado do Lula. Mas é claro que ele não vai trazer uma ditadura escancarada, pô. Mas é claro não é que ele não vai fazer isso. O socialismo é uma ditadura, no fim das contas. Não, livre. Livre. Dá pra você ter dá pra você pegar ideias e... Chega lá na Coreia do Norte e fala assim, Kim Jong-un, faz igual o Alexandre Moraes, manda um dedo no meio pra ele lá. Mas aí é a mesma coisa de falar que a gente tem que implantar o modelo chinês aqui. Não vai funcionar. Não, mas o modelo chinês tem dois lados, pô. Isso que eu tô te falando. Eu tô dizendo isso. O modelo coreano, assim. Os modelos que funcionam em outros lugares, eles podem servir de inspiração pra alguma coisa. Sim. E não necessariamente... eu digo então, que democracia é essa que você não tem o... Vamos, a partir de agora então, agora são 3h37. Vamos falar 20 minutos sobre urnas eletrônicas e a confiabilidade dela? Você pode falar, então. Mas estamos numa democracia, não, mas aí amigos. Eu concordo contigo. Mas é isso que eu tô te falando. Você concorda comigo que a pior tipo de ditadura é aquela que parece uma democracia? É muito fácil você se escorar e levantar a Constituição e falar, não, estou defendendo a Constituição, mas na verdade você está ferindo ela. A melhor maneira do diabo se apresentar pra você é com um chifre e com um tridente? Não, essa é a pior Geralmente maneira. Ele vai aparecer, meu irmão, como um anjo. É isso que eles estão fazendo. Mas aí eu concordo contigo. Assim, eu não tô falando, porra, Alexandre de... Pronto, voltei o som aqui do microfone. Então, eu achei... primeiro que eu queria colocar é o seguinte. Eu sou aqui de Minas, né? Sou fã do Nicolas. Eu achei ele um cara super jovem, muito top mesmo. Tem uma facilidade de colocar as ideias muito grande e só tenho a elogiar. Teve uma questão aqui que o Igor comentou sobre os regimes, que o que vai funcionar, por exemplo, na China ou na Coreia, não iria funcionar aqui. E eu queria comentar o seguinte, não é que lá funcione. Lá foi implantado de uma forma violenta. Então não é que o que vai funcionar lá não vai funcionar aqui. Não. Tá funcionando lá? Depende. As pessoas estão aceitando muita coisa que elas são obrigadas a aceitar. Lá na China, talvez seja mais fácil, por quê? Porque é um local onde não existe liberdade política, mas existe uma liberdade econômica, uma liberdade de se fazer negócios, mas não existe uma liberdade individual. Mas as pessoas tendo a capacidade de ganhar a vida, principalmente nos grandes centros, elas ficam mais calmas, né? Ficam mais tranquilas e vão aceitando o regime que está sendo imposto a elas. Porém, não é como se, por exemplo, você chegasse lá, o que está funcionando lá não vai funcionar aqui só porque a gente é uma cultura diferente e o Brasil tem Tupi-Guarani, o Brasil é latino e aí a gente é mais, sabe, esse tipo de coisa. Não é isso. Lá foi imposto, lá foi implantado de uma forma violenta, por isso que está... Não diria que está funcionando, mas está sendo aceito. Uma outra questão é o seguinte, essa aí o Nicolas colocou que eu achei muito legal. Você não tem a ditadura em todo lugar o tempo todo. Você tem aspectos de uma ditadura. Você tem a ditadura se colocando em alguns momentos. Porque possivelmente, se ela se colocasse em todo lugar... Primeiro que é impossível se colocar em todo lugar o tempo todo, né? Até em termos práticos. Mas se você tivesse ela se colocando em todo lugar o tempo todo, talvez a população também
não aceitasse. Agora, o que a gente tem que ver sobre isso é o seguinte, os dois aspectos mais importantes. Primeiro, pode existir o debate amplo e restrito o tempo todo dentro do nosso sistema democrático atualmente? Infelizmente não pode. Muita coisa é taxada, muita coisa é taxada de uma forma errônea. Por exemplo, esse debate aí que o Nicolas propôs de colocar que o Igor achou melhor que só ele falar, se fosse para ele falar. E a outra questão principal, vou falar de cada uma das questões separadamente, mas a outra questão principal é a seguinte, é você impedir o principal líder político da oposição de participar. É o que a gente viu, por exemplo, agora na Venezuela. Você tinha a principal líder, que era a Maria Corina, ela foi impedida de participar. Inventaram lá uma coisa qualquer a respeito dela, aí eles vão e falam que essa coisa qualquer que foi inventada é um crime e impede a pessoa de participar. Aí, ainda assim, conseguiram colocar um outro candidato que se alinhou a ela. Beleza, ele pôde participar. Porém, na hora que ele participou e ganhou, existiu uma contestação do resultado da eleição e aí tiraram ele. Então o que a gente está vendo aqui no Brasil, infelizmente, é isso. Você tira o principal candidato da oposição do debate. E aí você tirando o principal candidato, o que resta? Vai restar a outra metade vai ganhar. Às vezes você vai ter um teatro das tesouras, igual acontecia antes com o PSDB e PT. Então você vê esses dois aspectos principais. Você vê o aspecto da democracia não resistindo ao debate, tipo assim, não pode acontecer o debate o tempo todo, porque é fake news, é discurso de ódio, é uma série de coisas que eles vão falar, e aí eles vão e diminuem o debate, vão cercear o debate, vão proibir o debate, e aí a coisa principal, que é proibir o principal competidor. É isso que demonstra a colocação da ditadura. Porque você não precisa que a ditadura se coloque o tempo todo em todo lugar. Basta ela se colocar nos lugares aonde vai ser estrategicamente perfeito para que ela consiga impor a visão dela, que é o quê? Eu vou impedir o candidato de participar. Quem que é o principal candidato brasileiro da direita? Bolsonaro, beleza. Basta a gente tirar o Bolsonaro do jogo político, que é o que já fizeram. E aí, pra quê? Pra que você precisa? O que mais você vai precisar de fazer? Você não precisa fazer mais nada. Porque o principal candidato da oposição já tá fora. Basta você agora colocar candidatos que não sejam tão poderosos quanto ele, você vai continuar com a esquerda no poder. Sem falar que você tem o apoio à esquerda completamente da mídia, uma parte da internet, você tem a doutrinação, você tem todas essas coisas. Então eu achei que o Nicolas foi muito feliz nas colocações dele. Eu queria falar de novo aqui que eu sou fã do Nicolas, acho muito legal o trabalho dele, eu sou aqui de Minas, votei no Nicolas e foi muito bom realmente. Aí eu queria trazer para vocês aqui essas reflexões sobre esse corte aí, que realmente foi muito legal. Muito obrigado por terem assistido, aqui acompanhar os 5 minutos, um abraço para vocês e até o próximo.